Olá, seja bem-vindo. Quarta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 15.892 casos de Covid-19. Desse total, 15.186 pessoas já se recuperaram. Notícia boa, então. Ainda aguardam o resultado do exame 5.167 pessoas e o número de óbitos continua subindo. Chegamos, então, a 422 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 73 internações. Perdão, não são 73 internações, isso mesmo. Estão em UTI, então, 38 pessoas e dos casos suspeitos, 26 pessoas estão internadas e até o momento uma permanece na UTI. Sobre a vacinação, a gente traz informações para vocês durante o nosso jornal. Hoje nós estamos recebendo a estudante e também poetisa Larissa Ferreira. Larissa, bom dia. Bom dia, Leilani. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você que é estudante de pedagogia, já tem desenvolvido projetos, na área da poesia, da escrita. Como é que surgiu isso na sua vida? Foi por conta da profissão que você escolheu ou a escrita já estava aí no seu coração faz tempo? Estava aqui faz tempo, né? Foi no ensino médio, na Escola Coronel Carlos Porto, onde eu estudei. Eu tive muito contato com a literatura nacional, né? A gente lia Cortiço, Jorge Amado, Capitães de Areia, Clarice Lispector, Hora da Estrela. E aí eu fui me aproximando da escrita, da literatura nacional e me apropriando daquilo, fazendo aquilo ter sentido na minha vida. E aí eu comecei a escrever na escola mesmo e eu vi que eu gostava de fazer aquilo, de externalizar para o mundo tudo que eu sentia. E aí eu fui escrevendo. Aí quando foi em 2018, eu participei na Batalha dos Trilhos, eu recitei uma poesia na Batalha dos Trilhos ali. E nem imaginava que as pessoas fossem gostar, E todo mundo gostou, assim. Eu falei, nossa, acho que eu sou boa nisso. E aí eu comecei a participar de saraus, de outros eventos. Aí eu participei de um projeto chamado Poema nas Árvores, que foi na Feira Literária da Biblioteca Municipal daqui de Jacareí, nos 2 anos, de 2018. Em 2019 também a gente fez esse mesmo evento no Viveiro Municipal, que a gente colocou nas árvores os poemas e as pessoas começaram a gostar, ver mais o meu trabalho assim. E aí quando eu fui para a faculdade em 2018, na metade do ano, foi que eu comecei a ter mais contato ainda com a literatura. Minha professora é a Adriana Ortega, ela também é uma professora escritora, assim como eu, e ela me inspirava muito, Ela trazia vários textos pra gente na aula de língua portuguesa, toda palavra que eu aprendia com ela, assim, que eu não conhecia ainda, eu ficava totalmente encantada, queria escrever sobre aquilo. E aí na faculdade comecei a escrever mais, a ter mais a questão com a leitura, assim, A gente vai se ampliando, lendo outras pessoas importantes também. E aí uma vez eu estava na sala, eu publicava meus poemas, publico até hoje no Facebook, no Instagram. Os meus professores viam. Aí um dia o professor de sociologia, o professor Luiz, falou assim, nossa, você é uma poeta. Eu falei assim, eu? Fiquei totalmente assim, lisonjeada, E foi que comecei a acreditar mais no meu trabalho. Aí em 2020 consegui participar do concurso do edital Casa, pela Fundação Cultural, onde eu fiz um projeto sobre a liberdade da poesia, Onde eu reuni 3 poesias minhas, autorais. E foi um projeto muito lindo, que eu gostei muito de fazer, A gente gravou com todos os cuidados por conta da Covid-19. Aí depois eu participei também de uma antologia, onde eu publiquei uma poesia também num livro físico, foi a primeira vez, assim, um livro físico. E aí veio a Lei Aldir Blanc, que também veio para ajudar a gente, outros autores que queriam ter essa questão do livro físico, de ter o seu poema, o seu livro ali, a sua história escrita, e por meio dessa lei de incentivo a gente conseguiu alcançar esse objetivo. A Larissa quase contou tudo, viu, gente, nesse começo, mas ainda tem muita coisa pra gente conversar. Eu queria que você me falasse, você me contou que foi no ensino médio, agora há pouco, Larissa? Fala a verdade. Faz um pouquinho de tempo. E na Escola Coronel Carlos Porto, na escola que tem já um projeto nessa questão de proximidade, de fazer o aluno entender a realidade externa, fora da escola, tem um ensino integral.
Você me falou que esse interesse surgiu mais no ensino médio. A educação, para você, que é uma futura educadora, você acredita que, de fato, ela tem esse potencial? Por muitas vezes que a educação pública está desacreditada. Não, ainda existe esperança para que as pessoas tenham essa visão com mais carinho, mais cuidado da educação pública, principalmente aqui no Brasil? Com certeza, né? Quando a gente vê a escola, por exemplo, o Coronel Carlos Porto, uma escola de ensino integral, onde os professores tinham uma formação assim completa, né? Pensavam na questão da leitura que a gente tinha, então nossos professores faziam aquele livro ser pra gente atrativo, né? Não era algo apenas pra gente decorar ou pra gente só passar no Enem pra ler aquele livro, né? A gente realmente atribuía aquilo pra gente, pra nossa vida e ver como aquilo também pode ligar à nossa realidade, né? Alguns livros antigos que ainda faziam sentido na nossa vida ou tocavam a gente do quanto eles eram importantes, né? Não ler apenas por uma obrigação, mas para você, por prazer, né? Você criar uma afetividade, uma aproximação com aquele livro. Eu acho que isso é muito importante, desde do ensino infantil até o ensino médio, senão a gente realmente acaba não ter esse interesse, né, pela leitura, pela escrita. A leitura mudando vidas, né? Peço licença a você, daqui a pouco a gente volta a conversar com a Larissa. A empresa EDP, concessionária que fornece energia para o município, implementa um projeto de eficiência energética que vai beneficiar 2 hospitais aqui da cidade. Um dos grandes gastos com a manutenção de um hospital é a energia elétrica. Neste complexo hospitalar, localizado na região leste de Jacareí, a média mensal de gastos é de R$ 87 mil só com a conta de luz. O consumo de energia aqui é tudo para o hospital, para o funcionamento de todos os setores, UTIs. A gente tem a energia como o nosso principal insumo e principal gasto, inclusive, né? Dos nossos gastos mensais, a energia é um componente assim bem alto e bem crítico. A fim de gerar economia e modernizar o sistema de iluminação de instituições, a EDP está implementando um projeto de eficiência energética. Na verdade, é agregar na conta de luz, né? Porque a gente sabe que tem muita inadimplência, né? Alguns hospitais a gente sabe que tem algumas dificuldades, né, em pagar suas contas, e esse é um projeto que vem justamente para isso, para reduzir aí o valor da conta de energia, né? Para eles poderem aí conseguir pagar a conta, e o valor que deveria pagar a mais, eles podem investir em outras coisas, né? Dentro dos hospitais, das instituições. Em Jacareí foram contemplados 2 hospitais. O São Francisco, com investimento de R$ 313 mil, que vão permitir a substituição de 1.472 lâmpadas comuns por tecnologia de LED e a instalação de usina fotovoltaica. E a Santa Casa de Misericórdia, com investimento de R$ 276 mil para a substituição de 1.116 lâmpadas comuns por tecnologia LED e também a instalação de usina fotovoltaica. Dificuldade de a gente ter o investimento e o aporte, né, para poder fazer esses programas de redução de eficiência é bem grande aqui, por ser um hospital filantrópico. Então a gente estuda, a gente faz, a gente propõe, mas no final agora esse programa que veio com a EDP veio nos ajudar a facilitar. Eu estou praticamente com essa questão das lâmpadas há uns 3 anos tentando fazer esse investimento, porque a gente sabe que a gente consegue economizar bastante energia com isso. O investimento é exclusivo da empresa EDP, que destinou R$ 1,7 milhão para cidades da região. Só para Jacareí, o valor do investimento é de R$ 589 mil. Após a implantação do projeto, a economia total de energia será de aproximadamente 850 megawatts-hora, o equivalente ao consumo médio anual de energia de 360 famílias. A concessionária destaca ainda que haverá diminuição nos custos de manutenção dos equipamentos, já que as lâmpadas eficientes possuem maior durabilidade. A lâmpada de LED, ela tem uma maior durabilidade, né, e um menor impacto ambiental, né, porque ela não tem o mercúrio
e também alguns outros componentes nocivos, né? E aí isso traz maior conforto e também uma segurança para as pessoas, principalmente nesses lugares que eles estão transitando, né? Nos hospitais, que a gente percebe um fluxo muito grande agora, e para os funcionários também, né? O Hospital São Francisco acredita que, após a finalização do projeto, a troca das lâmpadas gere redução de praticamente 50% na conta, de R$ 6.400 para R$ 3.600. E o sistema fotovoltaico, que utiliza o sol para gerar energia, pode oferecer economia de 4% a 7% no valor final da conta. Somados os números, a economia anual projetada é entre R$ 75 e R$ 107 mil. Isso praticamente é o valor de uma das nossas contas. Então, esse projeto da IDP vai permitir com que a gente, no ano, pague somente 11 contas de luz. A 12ª, a gente vai conseguir economizar com essa contribuição e esse investimento que eles estão fazendo aqui com a gente. Estava conversando com a Larissa aqui nos bastidores, ela me contou da influência de fato da escola para o entendimento, né, do universo externo. SISU, enfim, oportunidades, né, Larissa? Sim. A gente, para vocês que são jovens, a gente vê que de fato cada vez tem sido mais difícil entrar no mercado de trabalho, conseguir oportunidades. Talvez essa sua escolha, né, pela pedagogia, pela formação, pela educação, tem uma ligação toda com essa sua descoberta recente, né, de que a educação te abriu portas, talvez, não sei se isso de alguma forma influenciou na escolha da sua carreira? Então, de primeiro, não, assim, né, eu, na verdade, queria zootecnia, e eu passei no Rio, só que era muito longe, e aí não tinha como ir, né, aí também passei aqui em pedagogia e falei, vou tentar, né, vamos ver como que vai ser. Eu tenho uma prima que também é pedagoga, então já estava meio que na família isso. Aí, quando eu comecei, me apaixonei pelo curso, pelos professores e também pelas crianças, né? Porque até então eu não tinha contato com nenhuma criança assim em casa, eu não tinha muito próximo de crianças. E aí eu descobri com eles um universo assim incrível, né? Da imaginação, deles aprendendo. E às vezes a gente, uma coisa que a gente já sabe, que a gente já domina, pra gente não é tão instigante assim ou tão cativante, mas pra eles aprender a ler, a contar, a gente lê uma história, é a coisa mais incrível do mundo. E foi aí que eu fiquei encantada e falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, né? Acho que esse é o trabalho dos meus sonhos que vai me fazer feliz profissionalmente e pessoalmente também. E essa questão da imaginação, você, claro, utiliza muito na escrita também. Tem algum motivo para você escolher a poesia e não, às vezes, uma crônica, um conto? Tem um motivo especial ou você está aberta a novas possibilidades também? Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia mais textos assim, né? Sobre as coisas que eu via, sobre as coisas de Jacareí, às vezes eu estava por algum lugar que eu escrevia sobre o céu, sobre a ponte de Nossa Senhora. Mas a poesia, ela me tocou, como as palavras se encaixam, como a gente pode rimar sem ter que ser aquela rima meio boba, sabe? Uma coisa que a gente pode ir construindo, a gente pode colocando sentimentos ali. E uma coisa, às vezes, que pra mim eu vou ler uma poesia minha, que vai ser de um jeito, pra você pode ser de outro. Então eu acho que isso é muito incrível, né? Que a gente tem a subjetividade. Ainda que seja um texto meu, um poema meu, outras pessoas podem ler, imaginar, criar o que elas quiserem a partir dali. E entra também nessa sua poesia, claro, coisas da cidade, né? Esse carinho, essa questão, essa relação afetiva também entra na sua escrita, essa relação afetiva com a cidade? Sim, tem coisas que eu falo, né, sobre a menina que nasceu no interior do estado de São Paulo, assim, né, da cidade. Porque pra gente estar no interior, a gente acha que às vezes não vai ter as mesmas oportunidades de quem mora na capital de São Paulo, a gente não vai ter o mesmo sucesso profissional e pessoal, mas não, a gente consegue, né? Ainda mais hoje em dia a gente está construindo as coisas, a cidade cada vez mais abre oportunidades para os jovens, né, para as pessoas, em todas as áreas. Então eu acho que a gente, não importa onde você nasceu, onde você mora, onde você vive, quem você é, a cor da sua pele, enfim, nada disso. Você sempre pode conseguir o que você quer, indo lá, conquistando e sendo honesto com você e com o seu trabalho. Eu acho que isso é tudo para você conseguir o que você quer. Que lindeza de conversa, né, gente? Daqui a pouco a gente volta a falar mais com a Larissa, mudando um pouquinho de assunto. A partir de 24 de abril, sábado, todas as unidades do Poupa Tempo serão reabertas para a realização de serviços de forma presencial. A medida faz parte das iniciativas da fase de transição do Plano São Paulo e será adotada
Claro, seguindo todos os protocolos sanitários, com capacidade reduzida de atendimento e agendamento prévio de data e também horário. A abertura da grade online de agendamento será no dia 23, então próxima sexta-feira. Até lá, o programa mantém o recebimento e análise das solicitações de casos emergenciais, como por exemplo a emissão de RG, também recebidos, para poder falar com essas pessoas, para poder falar então com o Poupa Tempo, você pode consultar o poupatempo.sp.gov.br. Ou também, volto também falando que também dá para consultar pelo aplicativo do Poupa Tempo digital. Agora sim, nessa câmera. A próxima sessão ordinária acontecerá amanhã e terá votação de projetos sobre adequação do regimento interno da Câmara Municipal. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia, por favor, quais as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham. Por conta do feriado de Tiradentes, a Câmara Municipal, excepcionalmente, irá realizar a sessão ordinária amanhã, quinta-feira, dia 22, às 9 horas. A sessão contém somente um projeto de lei pautado de autoria da vereadora Maria Amélia, que prevê alteração no regimento interno da Câmara Municipal. Nessa proposta, entre outras alterações, destacam-se a oficialização da revogação do horário das lideranças e também o não arquivamento dos projetos de leis ao fim do mandato dos vereadores que foram reeleitos. Lembrando que, por conta da fase de transição da pandemia do coronavírus, as sessões ordinárias não permitem a presença do público. E também não haverá alguns momentos, como o do tema livre, que são os momentos de livre discurso dos vereadores, e nem a solenidade, que são os momentos de homenagem aqui na Câmara. Ainda assim, é possível acompanhar na íntegra, ao vivo, toda a sessão ordinária, aqui por meio da TV Câmara Jacareí, nos canais aberto 39.2 UHF ou 12 na NET. Também é possível acompanhar online nos nossos meios de comunicação, Facebook e YouTube, pesquisando TV Câmara Jacareí. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. Então, reforçando a sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã, ao vivo, amanhã. O isolamento social gerou a necessidade do uso excessivo da tecnologia para realizar atividades do dia a dia. E os golpes financeiros contra os idosos aumentaram cerca de 60% durante a pandemia. O isolamento social forçou muita gente a usar com mais frequência os meios digitais para realizar as atividades cotidianas, o que trouxe muitos benefícios, mas também prejuízos. E os mais vulneráveis aos meios eletrônicos são os idosos. As tentativas de golpes financeiros contra essa faixa etária, que corresponde a mais de 28 milhões de pessoas no Brasil, aumentaram 60% durante a pandemia da Covid-19. Se exponha menos possível, né? Principalmente seus dados. Telefone, CPF, essas coisas. Cara, esse dado é seu, guarde com mais segurança. Se sua rede social tem muita informação, limite ao máximo necessário. As dicas de segurança são: confira o endereço de e-mail do remetente antes de responder ou abrir qualquer link, faça a dupla autenticação das contas nas redes sociais, pois ajuda a evitar roubo de senhas. Questione os motivos das solicitações dos dados. Evite acúmulo de cartões e contas bancárias, tenha apenas o necessário. Quando for pagar por um serviço, faça você mesmo a ação de inserir o cartão na maquininha. Tente usar os cartões de débito e colocar as contas a pagar em débito automático. Assim, evita a retirada de dinheiro na boca de caixas eletrônicos. Na dúvida, peça ajuda a uma pessoa de confiança. E lembre-se, o INSS e os bancos não pedem dados por telefone. A teoria da evolução, né? Que você vai evoluindo, do mesmo jeito que a segurança evolui, as pessoas, vamos chamar assim, né, do mal, as pessoas que querem subtrair algo de alguém, também evolui, vão aprendendo. Então é uma briga infinita. Durante a quarentena, os bancos registraram um aumento de 80% nas tentativas de ataques de phishing, que são e-mails com vírus ou links com função de direcionar o usuário a sites falsos. Alta de 70% na fraude do falso funcionário e crescimento de 65% no golpe do motoboy.
Para coibir essas infrações, é necessário tipificar o crime, e isso demanda projetos de leis federais. No entanto, a velocidade do direito não acompanha a velocidade da tecnologia. Um projeto de lei visando a tipificação de um crime que se inicia, por exemplo, hoje, até que ele seja aprovado lá no Congresso Nacional, a forma de realização, né, a forma de execução desse crime, ela já, inclusive, se alterou. Tramita desde março de 2020, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que altera o Código Penal para punir com reclusão de 4 a 10 anos o furto praticado por meio de dispositivo eletrônico, ligados ou não à internet. A punição também se aplica a quem praticar o roubo usando o programa malicioso ou desfrutar de dados eletrônicos fornecidos pela vítima ou por terceiros. Além da demora da legislação, ainda falta no Brasil políticas públicas voltadas à educação digital para os idosos. Outros países do continente europeu, por exemplo, tratam a educação digital como algo primordial. Então, existem políticas públicas voltadas para a educação digital, para que a pessoa, a partir do nascimento, a partir da juventude, crianças, enfim, possam ter acesso a informações de extrema relevância sobre como devem proceder. Em casos de golpes, seja pela internet ou por ligações telefônicas, o idoso deve procurar uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência para investigação de crimes digitais. Voltando aqui para a nossa conversa com a Larissa, que está super delícia essa conversa. Inclusive, gente, amanhã é aniversário da Larissa. Amanhã não, hoje é aniversário da Larissa. Quantos anos, pode falar? 21. 21, coisa boa. Larissa, sabe que eu queria saber de você uma coisa interessante, porque você fala muito dessa questão da liberdade da poesia, né? Para você, mulher negra, como é que é encarar esse universo? A gente sabe que são muitos desafios, e quando a gente se coloca à frente desses desafios, claro que a gente se depara também com um processo de autoconhecimento. Como é que é para você isso na prática? Sim, então, por meio da literatura eu pude me reconhecer, né, como uma mulher negra, entender o papel na sociedade, né, que eu poderia ocupar aquele espaço ali, tanto como professora, que eu vou ser, ou como escritora, e sendo uma mulher negra, né, e que a partir dali eu poderia dar voz, né, e falar sobre racismo, falar sobre racismo, sobre preconceito, sobre questões de violência policial, né, contra os jovens negros de periferia. Também faço parte de um coletivo chamado Palmares Resiste, né? É o primeiro coletivo aqui do Vale do Paraíba que ajuda os jovens, assim, né? Essas questões raciais, de violência policial, que a gente sabe que acontece, infelizmente. E a partir disso eu consegui me colocar também, né? Como uma mulher negra, e me deu essa liberdade. E é muito bom, né? Ter esse espaço. Só que também eu não sou só uma pessoa que fala só sobre racismo, sobre essas questões. Também escrevo sobre outras coisas, né? Mas isso sempre vem à minha frente, né? Sempre me coloco como uma mulher negra, como uma poeta negra, né? E tenta ali conseguir seu espaço, que às vezes é tão difícil, né? A gente sofre tanto preconceito. Eu acho que as pessoas não olham para mim e imaginam, nossa, ela é uma escritora, ou elas podem me invalidar pela cor da minha pele. Então, assim, saber disso também, não deixar isso me afetar, é também um papel muito importante no meu trabalho, tanto, né, também no meu pessoal, para que eu possa cada vez mais ter essa liberdade que eu tanto procuro, né? Que eu consigo na poesia ter essa liberdade, na sociedade às vezes não, e aí eu tenho que lutar por ela todos os dias para que isso aconteça. E outra coisa importante, a gente está num momento muito único, né? Até sempre quando vem algum artista, escritor, eu sempre falo isso aqui no Bom Dia, porque a gente está vivendo um momento muito único, né? Nessa pandemia, que tudo é diferente, né? Sim. Isso também tem influenciado no seu processo de escrita, colocar no papel o sentimento ajuda a aliviar um pouquinho todo esse caos que a gente está vivendo? Ajuda bastante, né? Às vezes eu quero escrever sobre saudade, e aí eu vou lá e escrevo sobre o que eu tô sentindo, né? Às vezes não acontece muita coisa no meu dia a dia, né? Trabalho só e faculdade remota, então não tem muito que viver assim. Aí eu lembro de coisas que eu quero viver no futuro quando tudo isso passar, aí eu vou lá e escrevo. Coisas que eu já vivi que foram muito boas pra mim, coisas que às vezes não foram tão legais assim, mas que eu acho importante também escrever. Então, assim, a poesia, a escrita tem sido um auxílio, né? E também para quem não é poeta, para quem não é escritor, também usar esse recurso, né? Escreva o que você sente. Eu acho que você vai se autodesconhecer, você vai se entender melhor e a partir dali você vai se ler também, né? Então, eu acho muito importante a poesia nesse momento. A poesia, a música,
os filmes, os livros, todas as artes são extremamente importantes nesse momento que a gente está vivendo, né? A arte trazendo respiro pra gente. Na volta do nosso intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que a Larissa lança em breve. Até já!